Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o escritor Fabrício Cunha. Bom, Fabrício, agora vamos falar, agora sim, falar de literatura, né? Como é que começou, antes da gente mostrar os seus livros, esse seu empenho pela literatura, em querer escrever, poesia, enfim? Como é que isso começa na sua vida aí, que hoje você vive disso, né? Sim. Eu escrevo poesia, mas eu não sou poeta. Então, senão alguém vai ler uma poesia minha e vai achar muito ruim. Então pode achar ruim que você está certo. Eu não sou... quando eu já sentia que eu deixaria o ministério pastoral, eu acabei intensificando um coleguismo, uma amizade que eu tinha com um escritor paulistano. Eu morava em São Paulo na época também. E a gente se encontrou algumas vezes. Num desses encontros, que foi um almoço só eu e ele, não lembro se tinha mais alguém, acho que só nós dois. E eu falei para ele sobre o meu, nem desencanto, a iniciativa que eu estava tomando em direção a uma saída do que eu fazia. E ele brincou na época, ele falou: eu estou fazendo um conteúdo que ou eu fiz um conteúdo que era cristão protestante, e eu tive que ler a Bíblia toda, e agora você que seria o meu consultor está deixando isso daí para trás. Então quer dizer que você tem que ser o meu consultor, porque eu estou pensando em intensificar a minha produção, por eu ter feito teologia, depois seguido sempre na mesma trajetória mais ligado às ciências humanas. A leitura e o escrever sempre foram parte do meu cotidiano, né? E aí ele aproveitou essa realidade e falou: cara, eu tenho coisas que eu já não consigo atender. Então, pega essas outras coisas para começar e depois você vai produzindo a sua literatura autoral. E eu topei, né? Esse amigo se chama Antônio Prata, ele hoje está, acho que, fixo na Globo, não sei se ele ainda escreve na Folha de São Paulo ou não, mas é um escritor incrível, roteirista ótimo, pai dele, família toda... Mário Prata. Mário Prata. Então ele foi o meu... Eu brinco, ele não aceita essa alcunha, mas ele foi o meu padrinho, o cara que me tirou a venda, falou assim, ó, dá para ser, dá para rolar. E uma outra pessoa muito importante, é importante até hoje para mim, o Antônio Prata foi o start, falou: ó, dá para fazer isso aqui e tal. E esse outro foi fazer isso aqui é desse jeito aqui. Você e esse jeito aqui podem dar um resultado legal. Que foi o Marcelino Freire, que além de um literato, um excelente escritor, é um excelente professor. Eu arrisco dizer, correndo o risco dele ficar bravo comigo, que a literatura dele é incrível e ele como professor é estratosfericamente incrível. Então muitos dos livros premiados que a gente conhece hoje, de alguma forma passaram pela mão do Marcelino, ou por leitura crítica, ou ele como professor do autor ou da autora. Então ele também tem esse papel importante para mim. Vamos ver então o primeiro livro que a gente tem aí para mostrar? Você falasse sobre esse. Esse é o primeiro livro seu, né? Esse é o primeiro. Tem a segunda edição dele, ficou mais bonito que a primeira, que essa aqui, ó. Acho mais bonito. Deixa eu mostrar aqui para a câmera aqui, daí a gente vai mostrar para essa câmera aqui a segunda edição do livro aqui, ó. Aí. É um livro de... Esses são crônicas mesmo. São crônicas. Esse livro, ele é uma despedida do mundo evangélico, do que eu tinha feito até aquele momento, de uma forma formal. Mas por isso que ele é eu, tu, ele, eles. Eu é sobre mim, eu precisava escrever sobre mim naquele momento. Tu, sobre afetos, né? Ele, sobre minha relação com o sagrado, e eles, essa relação mais comunitária. Então eu precisava elaborar isso daí e dar um desfecho. E eu considero que, para aquele momento, esse foi o primeiro livro, é ao mesmo tempo um desfecho. Né? Mas eu gosto muito a quarta capa desse primeiro. A segunda edição tem o Nando Reis e o padre Fábio de Mello.
Aí tiraram um cara que eu acho incrível, que é o professor, o Clóvis Barros Filho. Então, além de ser simbólico, por isso que eu acabei de falar, ter na quarta capa o Nando Reis, o Padre Fábio e o Clóvis é muito incrível, né? Muito especial. Então, tenho carinho. Vamos ver o próximo livro que tem aí? Esse aqui. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Esse tem uma função parecida ao contrário, que era... Eu queria escrever o que eu quisesse escrever sem nenhum tipo de amarra dogmática em relação à minha vida de antes, né? Então, tenho amigos e amigas que reclamam, que tem... É um livro mais livre, fala sobre todo tipo de relação afetiva, principalmente homem e mulher, fala sobre a possibilidade da vulgarização do amor, mas também a possibilidade da sacralização do contato físico. Então, eu tenho carinho por ele, porque esse aqui fecha, esse aqui inaugura. De uma certa forma, é essa transição, né? Tem. Os dois têm essa função. Vamos ver o próximo livro que tem aí. É o Nem Melhor? Nem melhor, nem pior. Nem da sua conta. Nem da sua conta. Aí é poesia. Aí a gente já está migrando para pandemia. A pandemia, ela me exigiu o escrever poesia, porque através da poesia eu conseguia elaborar melhor o momento, a mim mesmo e as novas circunstâncias da minha vida que estavam se apresentando. Então, por isso esse nome. Minha vida, como tá? Faz tempo, saiu da igreja, onde tá? Não, fala, se perguntar de mim, fala que eu não tô nem melhor, nem pior, nem da sua conta. Não é da conta de ninguém como eu tô. Então, mas é um livro só com poesia? Só poesia. Você falou que não é um poeta. Mas não sou mesmo, por isso que esse livro está esgotado e vai continuar esgotado. Vamos ver o próximo que tem aí. Eu acho que eu não consegui a capa de todos, mas vamos ver o próximo. Vamos ver. Esse é os Contos Brutos. Esse eu tenho super orgulho. Cara. São 33 textos aí que tem no livro, né? Sobre autoritarismo. Esse aqui é uma antologia, na verdade, também escrita dentro da pandemia, lançado na primeira Flip pós-pandemia. E eu tenho um carinho por ele, porque o meu conto dentro dele é um conto sobre um abuso espiritual. E nesse conto, que é uma história, eu inseri 3 histórias reais de pessoas que eu ouvi ao longo do Ministério Pastoral, né? Então são 3 abusos que eu transformei numa história para enfatizar o embrutecimento de um segmento que deveria ser conhecido pelo amor, inclusão e acolhimento. Mas, para além disso, para mim é uma alegria estar nesse livro, porque quem organizou foi a Anitta Deac, uma escritora que eu respeito muito, uma super professora e editora também, e escritores e escritoras incríveis, hoje mais conhecidos do que na época, e alguns já conhecidos, como todos são legais, importantes, mas a Aline Bay, que tem uma trilogia incrível hoje, que as pessoas gostam muito, o Evandro Afonso Ferreira, um senhor incrível na literatura, as pessoas não leem tanto, mas deveriam. Luiz Rufato, mesma coisa, um brasileiro muito conhecido fora. O Marcelo Ariel, que é um poeta de verdade, que para mim é um dos grandes poetas do Brasil hoje, e outras pessoas incríveis. A sua rotina de escrita é diária? Você tem um horário fixo ou é a hora que você quer? Como é que funciona? Não tem rotina. Eu sugiro sempre uma rotina e não faço o que eu sugiro. Eu não escrevo todos os dias. Aliás, eu escrevo todos os dias porque a gente usa o WhatsApp, essas coisas. Mas eu não... Como ofício, eu não escrevo todos os dias. Eu leio todos os dias. Então, a minha rotina... Hoje, como eu estou bem concentrado no trabalho editorial de produção de... edição e produção de textos para outras pessoas... Então, a minha rotina ela é estabelecida pela demanda em si, né? Mas eu, particularmente, pessoa e escritor, eu funciono muito melhor à noite. Não consigo lidar bem com muitos estímulos. Escreve ouvindo música, escreve tomando vinho. Nada disso, eu só sento e escrevo. E desromantizei também o espaço, que é uma coisa que eu ouvi muito ao longo do meu caminho até aqui. Não, você precisa ter um espaço que tem uma liturgia, tem que ter os livros.
E até tem uma matéria recente da Folha de São Paulo, esqueci o repórter que escreveu uma excelente matéria sobre os espaços de escrita de alguns escritores, né? Aline B, inclusive, o Walter Hugo. Não, eu não vou falar os escritores porque eu corro risco de errar. Mas eu dessacralizei isso daí porque eu sou brasileiro normal, bicho, numa vida modesta. Então, eu tenho um espaço. Não, meu espaço, eu moro a Vitória, Sofia, mais velha, quando não está na universidade, Tiago, e a pequena está lá sempre com a gente também. Pequena tem 17 anos. Então, não separar um espaço só para mim é tirar um espaço de todo mundo. Ou eu vou escrever no quarto e aí eu não funciono mesmo. O quarto é para dormir, descansar, assistir filme. Então, Rodrigo, eu escrevo às vezes na cozinha de casa. Tem uma mesa lá redonda, eu coloco uns livros aqui num balcãozinho e vou trabalhar lá. Às vezes sentado no sofá, às vezes eu coloco a mesa na garagem, porque eu tenho um jardinzinho gostoso na frente e faço a minha própria liturgia não litúrgica. Esses outros livros que você trouxe são que você está lendo agora? Tem livros seus também ou não? Tem uma bagunça aqui. Esses 3, tem o Contos Brutos. Esses são os que eu estou lendo agora. Tem mais 2 que não estão aqui. Eu não leio um livro só por vez. Tem. Não. Esse é um dos primeiros livros da Andréa Del Fuego, uma escritora, professora, foi minha professora, chamado Os Malaquias, que é ótimo. Esse livro é de um rapaz aqui da região, mora em São José, em São Bento do Sapucaí também. Acabou de ganhar o prêmio Sesc, que é o Goiás, do Marcos Gross. Excelente, excelente. Esse é o meu livro porque eu leio muita poesia contemporânea, leio e gosto. Aí às vezes eu sinto falta dessa poesia que abraça mais, sabe? Que senta do seu lado para conversar, da Adélia Prado, que não vai passar nunca. E esses 3 são livros que... Não, esse aqui também é uma antologia que eu participei, uma antologia mais afetiva, chama Coração de Papel. Esse aí não é poesia, são textos. Só poesia também. Só poesia também? Só poesia. Aí, ó. Tá vendo? E esses 2 eu trouxe porque são o que eu falei, né? Hoje eu me concentro mais em fazer livros para os outros. Esses 2 são os que eu já fiz agora, que chegaram nesse ano, que é de um senhor engenheiro. Você fala fazer para os outros é o quê? Eu tenho 2 modalidades. Uma de ghost mesmo. Ghostwriter. Eu faço ghostwriting, então a pessoa assina. Muitos desses livros não vão nem meu nome, ninguém vai saber que eu escrevi. Alguns, graças a Deus, que ninguém vai saber que eu escrevi. Outros eu entro como ou editor ou preparador de texto. Foi o caso desse daqui. Eu fui preparador do texto todo, do projeto editorial todo. Ele é um senhor que morou vida quase toda na Austrália, fez doutorado na Austrália e encontrou uma paixão da adolescência e voltou para o Brasil viver a paixão da adolescência. E esse é uma coletânea chamada O Tempo, que eu fiz o prefácio. São vários escritores um pouco mais velhos, que tem um grupo de escritores 50 a mais, e eles produzem muita literatura boa, né? E de vez em quando fazem uma revista coletânea, uma antologia, e essa foi a última que eles lançaram, que eu tive o prazer de trabalhar. Então o meu ofício dentro da literatura envolve quase todas as etapas da cadeia do processo de publicação de um livro, né? Para além da minha produção autoral. Então eu estou mesmo no mundo do livro, às vezes mais até do que gostaria. A gente está quase encerrando a nossa gravação aqui, e você tem algum livro assim de referência ou escritores que marcaram sua vida ou não? Rodrigo, eu tenho muitos, mas eu não tenho o livro e o escritor. Tenho fases que um ou outro escritor ou escritora me pegam mais, me fazem mais sentido. Mas eu tenho 4 quadrinhos de escritores que já não estão mais vivos. São 2 que não são brasileiros, um brasileiro e uma brasileira, que são o Kafka e o Dostoiévski, me influenciaram muito. Eu leio recorrentemente os livros, termino um, começo o outro e volto, tudo igual uma série que você gosta muito. E o Lima Barreto, um escritor preto,
que sofreu muito, muito mesmo na sua época, foi internado algumas vezes. E como infelizmente acontece na arte, principalmente literatura e pintura, só foi reconhecido muitos, muitos anos depois. E uma escritora preta, mulher, que eu gosto muito, é a Carolina Maria de Jesus. E ao contrário do que os meus amigos e amigas geralmente usam para falar sobre ela, uma escritora da periferia que olha como venceu, como conseguiu, para mim ela é de fato uma influência literária direta, porque ela tem belezas dentro de um ethos discursivo muito próprio, uma identidade muito característica, e ela tem uma estética muito elegante dentro de um contexto de muita dificuldade. Então o jeito dela descrever aquilo tem muito estilo, tem muita potência e força, mas não só a potência e força de quem está sofrendo. Não, ela tem um estilo esteticamente bonito mesmo e potente de descrever as coisas. Esses são os mais clássicos. Contemporâneos, teria muitos para te dizer, correndo sempre o risco de esquecer amigos e amigas, mas a literatura contemporânea, como um todo, vive um momento muito positivo. A produção nacional é incrível, sobretudo vinda de mulheres. Tanto que duas escritoras que me influenciam muito hoje e não são brasileiras são a Rosa Monteiro, que eu gosto muito, e a Annie Ernaux, que ganhou o Nobel de Literatura, que eu gosto muito também. E as brasileiras estão arrebentando hoje em dia. Tá certo, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado por ter vindo aqui dar essa entrevista aqui pra gente. Eu que agradeço, para mim é uma alegria ser recebido aqui num lugar que eu conheço, tenho muito carinho, num programa no qual eu fui feliz e gratamente surpreendido, saio daqui muito mais feliz e com uma sensação de contentamento muito grande por como vocês levaram o programa. Muito obrigado. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.